Hoje eu vou falar um pouco sobre quando a gente se sente, muitas vezes, com o coração triste, confuso, com o ânimo dobre. A gente sente como a nossa alma, como se ela estivesse suja ainda, com resquício de pecado. A gente sente muita solidão, impotência. A gente se sente inerte, parece que as coisas ao redor não acontecem, parece que a gente não vai pra frente nem pra trás, fica ali estagnado naquela situação, naquele sentimento. A gente não consegue mais persistir nas coisas, a gente vai até determinado ponto, quando chega até aquele momento, aquele ponto da nossa vida, a gente para. A gente sente vontade de voltar, estagnar e ficar parado, não tem mais ânimo. A gente se sente muitas vezes inútil, dá a impressão que a gente não serve pra nada nesse mundo, a gente não tem uma razão de ser, de existir. Muitas vezes eu me sinto assim. A maioria das orações que eu faço para Deus é para que Deus me limpe desses sentimentos e buscar entender o porquê que isso sempre volta, sempre está à tona no meu coração, na minha alma, nos meus sentimentos. Às vezes eu me sinto uma pessoa assim fora da realidade, fora do planeta. Parece que todo mundo se encaixa em alguma peça, em alguma coisa dessa vida, desse mundo, e eu não, eu me sinto uma peça fora do quebra-cabeça. Às vezes eu sinto que eu não sei amar, que eu não sei conviver corretamente com as pessoas. Eu sinto que isso vai durar, dá a impressão que isso nunca vai acabar. E esse é um dos meus questionamentos com Deus, e eu peço muito para que Ele remova isso de mim. Imploro para Ele fazer dentro de mim uma limpeza espiritual. Então hoje o que eu gostaria de transmitir para você que me assiste é isso. Talvez se eu fosse nomear esta mensagem, não é uma pregação, não é um estudo, não é nada, é algo que Deus colocou no meu coração, uma mensagem, uma palavra. Talvez fosse o lado A e o lado B. O lado A aqui representa nós, né, a nossa alma, nosso espírito, a nossa condição atual. E o lado B é o que Deus tem para nós, qual é a resposta dele para isso que acontece com a gente. Depois que eu orei com relação a isso, a Deus, né, me ajoelhei, orei, entreguei a Deus, me derramei, expus a Ele tudo que eu estava sentindo com relação a isso, eu abri a palavra e caiu em Neemias, no capítulo 13, e vai do versículo 3 até o versículo 31. Mas eu gostaria de enfatizar somente o versículo 3, que diz assim: Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Então, o que eu entendo que Deus quer dizer, que Deus tem para nós com relação a esse assunto, a estas questões internas, com relação baseado nesta palavra, trazendo para o nosso contexto, que nossa vida não prospera, não vai para frente, nós não conseguimos ter mais alegria, a gente não consegue mais respeitar aqueles que devem ser respeitados. Por quê? Porque nós misturamos muito. Não se há mais o respeito de, não, isso é errado, então eu não vou fazer. Não, isso eu não devo falar, isso eu não devo pensar. Não existe mais. Hoje em dia a gente vive conforme aquilo que a gente acha o que é certo. Por exemplo, eu fiz aqui algumas anotações para que eu olhe e não me esqueça de nenhum detalhe. E na época de Neemias, né, analisando esse texto, pensando no contexto deles, o tema deste capítulo 13 é Neemias remove diversos abusos. Então naquela época, o que estava acontecendo nesse capítulo em específico? O povo não andava mais na lei do Senhor, o povo não guardava mais no coração e nem cumpria todos os mandamentos. Eles davam as suas filhas aos povos estranhos e também tomavam os filhos dos povos estranhos para si, para juntar suas filhas em casamento. Trabalhavam no sábado como se fosse um dia qualquer de trabalho, sendo que isso era uma ordenança de Deus, que o sábado deveria ser o dia de descanso. E não obedeciam mais as ordenanças relacionadas aos sacrifícios e ofertas e dízimos, né? Enfim, estavam fazendo apenas o que achavam que era certo, e o que eles faziam, eles estavam fazendo de qualquer jeito.
E agora, trazendo isso para o nosso contexto, para a nossa época, não é diferente. O que acontece? Hoje em dia, a gente não anda mais assim com esmero, com perfeição, na presença de Deus. Tudo que a gente vai fazer é pela metade, é de qualquer jeito. Se um domingo a gente acorda e não tá bem, a gente já não quer ir para a igreja. Se a mãe ou o pai fala alguma coisa que a gente não concorda, a gente dificilmente abaixa a cabeça com humildade e escuta aquilo que o pai e a mãe têm para falar. Não, é sempre uma resposta, a gente sempre retruca. Ou seja, atualmente nós também precisamos remover os abusos que temos feito para Deus, começar a mudar nossa conduta. É preciso separar o joio do trigo. Luz não combina com trevas. Não adianta a gente querer ir na igreja e de vez em quando tomar uma cerveja e de vez em quando ouvir uma música profana. O santo não combina com o profano. Nós precisamos ter essa consciência. Só aí, quando a gente começar a remover esse tipo de abuso que a gente tem feito nesse templo aqui, que é o templo do Espírito Santo, é que a gente vai começar a ser limpo, a começar a não sentir mais tanta tristeza, a começar a se alegrar mais. Por quê? A limpeza vai começar a ser feita, Deus vai começar a trabalhar no nosso interior. Só que não basta nós fazermos isso para que a nossa vida seja mais próspera, para que os nossos caminhos comecem a se abrir, para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. Não, não basta. O nosso motivo, a motivação da nossa alma deve ser o amor que nós temos a Cristo. A gente não pode pensar em mudar, porque se eu mudar, eu vou prosperar. Não. A nossa motivação tem que ser o amor que nós temos a Cristo. Em nome de Jesus, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. É pouco, é simples, mas eu espero que ela tenha falado no seu coração também.